oportunidade que ele nos dá de continuarmos estudando o livro de Atos. Hoje, com a graça do Senhor, estaremos caminhando no capítulo 13 de Atos, os versículos 26 ao 41. Bom, então, vamos abrir em Atos 13. E antes de nós fazermos a leitura dos versículos de hoje, nós vamos pincelar alguns versículos para nós voltarmos e termos o contexto de onde nós estamos nesse momento com Paulo e com Barnabé, né? Então, Atos 13, 1, nós temos essa menção, né? Atos 13, 1 e 2 e o 3, né? Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Então, nós temos pelo relato anterior que Paulo estava com Barnabé em Antioquia da Síria, né? Nós hoje estaremos vendo a pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia. Então, para nós estarmos claros a respeito disso, nós estamos falando de duas Antioquias, né? A obra que Paulo vai realizar tem início quando ele recebe esse chamamento em Antioquia da Síria, e aí ele vai cumprir aquelas cidades que nós já vimos, e vai chegar na sinagoga em Antioquia da Pisídia, né? Eu coloquei o mapa para os irmãos no grupo, depois os irmãos podem olhar novamente se quiserem. Mas aqui nós temos então uma clara menção de como esta obra, de como essa saída de Paulo e Barnabé aconteceu pela ação do Espírito Santo, chamando esses irmãos para uma obra que ele, o Espírito Santo, queria que eles realizassem, né? Aí, avançando um pouco, irmãos, no versículo 13, diz assim: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge, na Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Então, nós encontramos esse relato que depois de Paulo, Barnabé, João Marcos, que iniciou a jornada com eles, quando eles chegaram em Pafos, João os deixou, e Paulo e Barnabé foram até a região da Ásia Menor ali, ou na região costeira, né? Desceram nessa região costeira, e um dos questionamentos que os irmãos, os historiadores, os comentaristas fazem, é porque Paulo e Barnabé, eles avançaram para dentro do continente e não buscaram fazer a pregação do evangelho ali na região costeira. É um fato interessante, irmãos, que para chegar em Antioquia da Pisídia, eles eles desembarcaram na região costeira, portanto, algo muito próximo do nível do mar. E essa Antioquia aqui está a cerca de 1.200 metros e o acesso até ela passa por uma região de uma cadeia de montanhas e que, à época, o acesso era muito difícil, extremamente desgastante fisicamente e ainda com risco de salteadores e bandidos que era comum nessa região. E aí nós somos instigados pelo Espírito Santo, olhando aquilo que nós lemos no começo desse capítulo, que eles foram separados pelo Espírito Santo para a obra que o Espírito Santo tinha para que eles realizassem. E ao que nós olhamos e entendemos é que eles não procuraram o lugar mais cômodo, mais fácil, aquilo que era
ou que seria menos custoso para eles. Não há uma outra maneira de nós entendermos que a direção do Espírito Santo foi que eles acessassem essa cidade de Antioquia, que era politicamente um dos centros romanos ali nessa região da Galácia. Então, importante também falar, né? Nós estamos em Antioquia da Pisídia, é uma região conhecida como a Galácia, e nós temos outras cidades ali importantes que normalmente nós vamos encontrar, especialmente aqui no relato de Atos. Essa região da Galácia, né, tinha cidades como Icônio, Listra, Derbe, que nós encontramos em outras menções, a própria Pisídia, né? E Paulo e Barnabé, eles desafiando, né, aquilo que seria a comodidade, ou que seria o mais fácil, parecem não, seguem uma direção específica do Espírito Santo que eles deveriam estar ali. Isso sempre nos provoca a pensarmos a maneira que nós estamos vivendo a vida cristã, se nós temos dado atenção àquilo que o Espírito Santo tem falado e tem trazido a cada um de nós, como direção, como alvo, como propósito. Lembrando que muitas vezes, aquilo que nós entendemos como conforto mais fácil, pode ser um obstáculo ao desenvolvimento, tanto da nossa fé, nosso crescimento espiritual, quanto também ao cumprimento do propósito do Senhor. E em Gálatas, Paulo diz que esteve entre os irmãos e possivelmente os comentaristas entendem que nós encontramos um paralelo nessa chegada de Paulo aqui, nessa pregação na sinagoga, e as regiões feitas por Paulo, ou as cidades feitas por Paulo nessa primeira viagem, ao seu estado que ele relata em Gálatas, na carta aos Gálatas, que ele diz que esteve a primeira vez entre os irmãos com um estado de saúde debilitado, que ele estava doente. Se nós imaginarmos que o irmão fez um acesso, uma caminhada a uma região com dificuldades, que ainda trazia perigo de vida, e se ele estava enfermo, nós encontramos, de fato, nesse irmão, um modelo, como ele mesmo diz, que é um modelo a ser seguido, de alguém que entende a relevância de cumprir a obra do Senhor, de estar ouvindo o Senhor e não se entregando às facilidades ou aos comodismos, para que a gente possa burlar nossa consciência, dizendo, olha, fiz isso, fiz aquilo, mas quando o Espírito Santo estava nos impulsionando a nós irmos além, ou estarmos adiante, e nós optamos por algo muito mais singelo. Olhando, né, entendendo, então, que eles chegam nessa sinagoga, né, no versículo 15, e de alguma maneira, ou porque o relato de Lucas aqui, Lucas está dizendo já de um modo mais breve, ele não relata que talvez que os irmãos já tivessem em Antioquia alguns dias, e em contato com os judeus, eles puderam perceber e saber que Paulo era um rabino, era um rabi, era um mestre da lei, mas quando eles chegam, de fato, nesse sábado, na sinagoga, eles são instados pelos irmãos, ali pelos anciãos, depois de ouvirem a leitura da lei e dos profetas, a que eles façam, então, uma exortação, que era isso, a prática, né? A liturgia dentro da sinagoga consistia nisso, a leitura de um dos livros do Pentateuco, depois a leitura dos profetas, e aí era aberto para que alguém fizesse uma pregação ou trouxesse uma palavra de exortação. A partir do versículo 16, Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, diz: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Paulo, então, se levanta, irmãos, e ele está em um ambiente, né, embora distante de Jerusalém, distante da Judéia, mas está numa sinagoga composta pelos judeus de nascimento e também por aqueles tementes a Deus. Lembrando que tementes a Deus aqui, nesse contexto de sinagoga, no contexto do judaísmo, era uma condição de alguém que era um gentil
que reconhecia em Jeová o Deus verdadeiro, o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, e que se propunha a praticar e viver a lei de Moisés. No entanto, não realizara a circuncisão. Então, um temente a Deus era um status, era uma nomenclatura de alguém que, sendo gentil, reconhecia que Jeová era o Deus verdadeiro, portanto, reconhecia que o Deus dos judeus, o Deus de Israel, era o Deus verdadeiro, e que ele estaria disposto agora a buscar a cumprir e agradar a Deus por meio da lei e das ordenanças, mas que ainda não havia realizado a circuncisão. Se realizasse a circuncisão, ele deixaria de ser alguém reconhecido como temente a Deus e passaria a ser chamado e reconhecido como prosélito. Um prosélito era um gentil que adotava o judaísmo ou adotava a fé judaica, cria em Jeová e havia então reconhecido que deveria cumprir toda a lei, inclusive com o sinal da aliança feita com Abraão, que era a circuncisão. Então, nós temos os judeus nascidos, nós temos os prosélitos, os gentios convertidos ao judaísmo com a circuncisão, e os tementes a Deus, que eram os gentios que buscavam, então, viver o judaísmo, mas que ainda não estavam circuncidados. Os irmãos se recordam que Cornélio era um homem que foi identificado, né, o centurião romano, como um temente a Deus. Isso significa que Cornélio ainda não havia feito a circuncisão, mas que buscava, então, cumprir e viver o judaísmo. Então, a partir do versículo 16, irmãos, quando Paulo se levanta ali na sinagoga, pede silêncio, né, mostrando que haveria uma necessidade de uma solenidade, de um ambiente adequado, né? E isso sempre nos faz lembrar que todas as vezes que nós vamos ouvir a palavra de Deus, há uma necessidade de nós termos uma postura adequada, em que não somente o coração, a nossa reverência, mas que a nossa atenção esteja voltada totalmente à exposição, à leitura da palavra, à pregação, e que nós devemos ser responsáveis pelo ambiente e proporcionar um ambiente de atenção. Paulo, então, pede atenção a eles. E aí ele faz o relato, nós não vamos ler, vamos direto para o versículo 26, mas apenas o contexto. Paulo começa fazendo a exposição dizendo que os patriarcas haviam sido escolhidos por Deus, que Deus havia chamado a um povo, esse povo estivera sob escravidão no Egito, Deus havia libertado este povo da escravidão, e o versículo 22, Paulo entra e faz uma menção que eu vou ler para os irmãos, 22 e 23. E tendo tirado a este, o povo do Egito, levantou-lhes o rei Davi, o qual, o versículo 22, ele faz uma menção a Saul também, né? Então, quando fala que havia tirado este, está falando que Saul foi retirado como rei sobre os israelitas. Então, versículo 22, e tendo tirado a este, levantou-se o rei Davi, do qual também, tendo dado testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui, irmãos, Paulo fala ousadamente nessa assembleia formada por judeus e os tementes a Deus, que Jesus é o Salvador. Que Jesus, então, é o descendente de Davi, aquele que havia tido uma promessa de Deus que o seu trono seria perpétuo, seria para sempre. O descendente de Davi teria estabelecido um trono e uma casa que jamais passaria. Nós vamos ver isso um pouco mais à frente. Mas a ousadia de Paulo em assegurar que Jesus é o Salvador, este é um ponto de destaque na pregação de Paulo. Paulo está introduzindo um elemento diferente para os judeus que estavam acostumados a ler a Torá
e que aguardavam a vinda do Messias, que esperavam o Messias. E Paulo está dizendo, da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador. E aí Paulo enfaticamente diz que é Jesus. Aí nós vamos, então, seguindo, havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, batismo de arrependimento, mas ao completar João a sua carreira, dizia: Não sou eu que supom, não sou quem supondes, mas após mim vem aquele, de cujos pés não sou digno de desatar-lhe as sandálias. Agora nós entramos no texto de hoje, versículo 26. Irmãos, descendência de Abraão, falando então aos judeus de nascimento, e a vós outros que temeis a Deus, os gentios convertidos. A nós nos foi enviada a palavra desta salvação, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo a respeito dele, que estava escrito: tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele estavam, e haviam subido da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Tu és o meu filho, hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Dessa maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu. Foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos e homens, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis, se alguém vô-lo contar. Irmãos, então, este é o extraordinário e poderoso discurso ou pregação do apóstolo Paulo. O que nós temos, então, aqui, a partir do versículo 26, com o contexto que nós apresentamos, é que Paulo está chamando a atenção que aquele povo que teve origem com Abraão e que foi constituído um povo, uma nação, a partir dos descendentes de Jacó, estiveram ali escravizados no Egito, depois foram tirados, e a partir do momento que eles foram estabelecidos sob o reinado de Davi, Deus fez uma promessa a Davi, e que este povo agora estava
havendo o cumprimento, ou melhor, este povo não, esta audiência de Paulo estaria vendo o cumprimento das promessas feitas a Davi por meio do descendente prometido a Davi, que receberia e que teria um trono eterno que não passaria. Paulo ousadamente anuncia, né? No versículo 26, que nós lemos, irmãos, descendências de Abraão, e a vós outros que temeis a Deus. A nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Este é um dos pontos, primeiro, que nós precisamos entender, porque a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, né, a doutrina dos apóstolos. Nós devemos perseverar na doutrina e devemos nos edificarmos sobre a doutrina dos apóstolos, o fundamento dos apóstolos. E aqui nós estamos vendo um apóstolo pregando o evangelho. Ele é alguém que baseia a sua pregação citando os fatos do Antigo Testamento, portanto, o conhecimento bíblico, o conhecimento da palavra de Deus na pregação do evangelho é algo que deve estar sempre muito fresco para nós. Paulo fundamenta a sua argumentação na Bíblia, na palavra de Deus, mas sendo ele um profeta e mestre, Paulo então tem a visão e a revelação do cumprimento daquilo que estava sendo apresentado com o propósito e a revelação que Deus lhe dara. E aqui ele então está dizendo, olha, a salvação. Ele primeiro no versículo 23 identificou que o Salvador de Israel havia chegado. Quem é? Jesus. E agora ele diz, nós recebemos essa palavra da salvação. O que ele está falando? Que quem conhece a Jesus como Salvador, experimenta a salvação que está em Jesus. Não haveria mais necessidade de aguardar o Salvador, porque ele já viera e fora reconhecido na pessoa de Jesus. O versículo 27 diz assim, pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se leem todos os sábados, quando condenaram, cumpriram as profecias. Veja como Paulo está fazendo. Assim como Pedro, né, nós vimos Pedro em Atos 2, Pedro no pórtico de Salomão, Pedro na sinagoga, Pedro atribui ao Sinédrio, ao povo judeu e às autoridades romanas a morte de Jesus. Ele não os deixa impunes no sentido de que a morte de Jesus foi absolutamente indevida, porque não havia pecado algum ou crime algum praticado por Jesus, e tudo que foi dito de Jesus, que ele era um rebelde, que ele estaria praticando sedição, que ele estaria provocando uma revolta ao povo. Tudo isso, a palavra que nós vimos e estudamos, diz que eles fizeram isso por inveja, porque temiam que Jesus arrastasse uma multidão e que o sinédrio, diante do verdadeiro Messias ungido, ficasse, então, absolutamente relegado e perdesse os seus rendimentos, e o sinédrio se valia do comércio feito no templo. Então, o texto dizia que, inúmeras vezes, João diz isso, em Atos diz isso, que movidos por inveja, eles compraram testemunhas e, então, macularam o julgamento de Jesus. Paulo parte desse pressuposto, dizendo o seguinte, os habitantes de Jerusalém, os judeus, as suas autoridades, especialmente o Sinédrio e os romanos, não conhecendo a Jesus, nem os ensinos dos profetas. O que Paulo está dizendo? Claro que eles conheciam Jesus. Jesus estava no meio deles, fazendo milagres. A fama de Jesus, embora tenha tido boa parte do seu ministério na Galileia, também esteve em Jerusalém algumas vezes, fez sinais em Jerusalém, pregava no templo, fez milagres no templo, e a fama de Jesus era pulsante. Quando Paulo está dizendo que não
conhecendo, não tendo a revelação e o entendimento correto de quem era Jesus diante das Escrituras. Percebam, irmãos, o que Paulo está dizendo aqui é que um profeta, um mestre da parte de Deus, ele tem revelação do propósito eterno de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, e se vislumbra na frente dele uma visão clara desse propósito. E ele, então, tem condição de fazer com que o seu auditório, a sua plateia, os seus ouvintes, entendam o que está sendo dito. Paulo está dizendo, aqueles que liam todos os sábados os profetas não tiveram revelação de que Jesus o Nazareno era o próprio ungido, o Messias. Irmãos, hoje não é diferente. Há muita cegueira espiritual. Há muita falta de entendimento espiritual. Se o Espírito Santo não nos revelar e não nos conduzir à verdade, nós somos incapazes de ver e compreender. Mas pela misericórdia de Deus, que retira o véu, que dá visão, entendimento, e que o Espírito Santo atua em nós, e à medida que nós permanecemos humildes, o Senhor vai constantemente dando mais revelação, mais compreensão e entendimento, nós podemos entender o que Paulo está dizendo aqui. Liam os profetas, mas quando viram a Jesus, foram incapazes de reconhecê-lo como o ungido Messias de Deus. Vamos seguir? Versículo 28. Embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram em um túmulo. Paulo apresenta, olha, tudo que foi feito de ilegal, Paulo não subtrai a responsabilidade dos acusadores, dos julgadores e daquele que condenou e determinou a prisão e morte de Jesus. Mas Paulo diz, todas essas coisas estavam debaixo das profecias para que se cumprisse o propósito de Deus. Não há uma isenção de responsabilidade dos atos praticados. Não existe marionete na mão de Deus. Mas a soberania e o governo de Deus está sempre sendo cumprido. Embora os homens assumam as responsabilidades dos seus atos, Deus nunca é surpreendido, não há nada que Deus não saiba, não há nada que não esteja cumprindo o desígnio e o propósito de Deus. É isso que Paulo está falando. Embora o julgamento foi maculado, foi injusto, ainda assim estavam cumprindo a palavra de Deus. Mas Paulo e nem Pedro e nem a Escritura isenta qualquer homem da sua responsabilidade. O que planta é o que colhe. E ninguém poderá dizer que Deus está sendo injusto, porque está colhendo exatamente aquilo que plantou. Vamos seguir? Versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Paulo está, então, enfatizando aos irmãos, além de trazer o conteúdo sustentado pelas Escrituras, base bíblica, não ouça, não siga, não receba, não esteja com alguém que não ensina a palavra de Deus, não apresenta a fundamentação bíblica e que não tem a visão bíblica do contexto da revelação do propósito eterno de Deus. O que Paulo está dizendo é que, agora, além do testemunho bíblico, haviam testemunhas oculares, os apóstolos. Então, esse versículo 31 é uma menção explícita. Paulo está dizendo, olha, Deus o ressuscitou. Já vou falar da ressurreição, mas primeiro quero que os irmãos aqui entendam que Paulo está fazendo uma menção.
que após a ressurreição, Jesus apareceu a um grupo de pessoas, aos apóstolos especialmente, e aqueles que estavam aguardando, os 120 que são mencionados ali no cenáculo, em Atos, capítulo 2. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém. Este grupo mais restrito dentro dos 120 é o grupo dos apóstolos, que primeiro o Senhor os mandou para a Galiléia e depois disse que eles deveriam ir para Jerusalém esperarem o batismo de poder que receberiam no Pentecostes. Então, agora, além da fundamentação bíblica que Paulo tem apresentado, Paulo está dizendo, a testemunha são os apóstolos. Aí ele segue dizendo, versículo 32. Olha o contraste, né? Lucas faz um contraste muito profundo, reproduzindo a pregação de Paulo, né, na sinagoga. Então, em um determinado momento, o versículo 31, Paulo está se referindo a testemunhas e aqueles que estavam com Jesus. E Paulo não se coloca neste grupo, porque Paulo não foi um dos apóstolos contemporâneos ao ministério terreno. Paulo foi um dos apóstolos, ou é um dos apóstolos, chamado, como ele mesmo diz, como alguém fora de tempo. Paulo viu Jesus não no seu ministério terreno, em carne e osso. Paulo viu Jesus já ressurreto. Então, agora, no versículo 32, Paulo está dizendo, agora Paulo se inclui, nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais. Então, o gancho que Paulo dá, Deus ressuscitou a Jesus. Toda a pregação que nós fazemos do evangelho passa pelo anúncio da morte de Jesus e ressurreição. Irmãos, esta é a pregação apostólica. Nós enfatizamos isso quando Pedro, na casa de Cornélio, enfatizou a morte, a ressurreição de Jesus. E aqui Paulo está novamente dizendo, Jesus foi ressuscitado dentre os mortos. E ele, no versículo 22, nós anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Onde Paulo finca, onde Paulo tem um alicerce, Paulo então vai buscar versículos messiânicos do Antigo Testamento. O que é um texto messiânico? É um texto que está no Antigo Testamento fazendo uma clara menção a respeito da vinda de Jesus como Messias, embora no contexto imediato, aquele texto pode fazer uma menção, por exemplo, a Davi, a Salomão, ou algum outro profeta. Mas a aplicação do texto, o texto faz uma referência ao Messias. Então, quando Paulo está dizendo, olha, aos nossos pais foi dada uma promessa. E quando Paulo faz menção da promessa, ele faz a menção da promessa desde ali de Gênesis, quando o Senhor diz que o filho da mulher pisaria, esmagaria, o descendente da mulher esmagaria, pisaria na cabeça da serpente, mas também deposita como pilar das promessas, a promessa feita a Abraão, que foi mencionado aqui logo no começo da pregação de Paulo. Paulo também o chama, os seus ouvintes, né, especialmente os judeus, como descendentes de Abraão. E Paulo está então dizendo, olha, aquela promessa do descendente, do herdeiro de Abraão, que a sua descendência não teria fim, o seu reino não teria fim, e que foi renovada Davi, esse descendente, essa promessa do descendente se cumpriu a nós, seus filhos, nesse tempo que nós vivemos. Quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Irmãos, isso é uma tremenda ousadia. Isso é uma coragem de alguém que foi ganho pelo Senhor e que não teme mais
por passar vergonha, por ser repudiado, escrachado, até mesmo sofrer violência física, como foi o caso de Paulo. Porque ele fora chamado pelo Espírito Santo para esta obra. E ele anuncia numa sinagoga que o Messias que eles aguardavam já havia vindo e que o nome dele é Jesus. E que este Jesus tem uma promessa feita a ele no Salmo 2. E aqui, então, ele entra no Salmo 2 que eu vou ler para os irmãos. O Salmo 2, do versículo 1 a 9, é um salmo em que o salmista ali faz uma referência às nações se enfurecendo contra o ungido de Deus. É algo que nós sabemos que vai acontecer. Especialmente nós encontramos ali uma profecia em Apocalipse dizendo, né, que quando se manifestar, quando o Filho de Deus vier, as nações chorarão, se rebelarão contra ele. E aqui o Salmo 2 dá este contexto para nós. Salmo 2, 1 e 9. Por que se enfurecem os gentios e os povos? Vou ler de novo, irmãos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo, lhes há de falar e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião, uma referência a Jerusalém, e ao monte Sião, que fica em Jerusalém. Proclamarei o decreto do Senhor. Atenção agora, né, irmãos, nesse versículo 7, né? Proclamarei o decreto do meu Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Então, este versículo 7, que Paulo então reproduz como cumprimento sendo realizado na ressurreição de Jesus. O Salmo 7, então, nós temos o salmista dizendo e fazendo como se Jesus, diante deste ato de geração de Deus, não a geração de Jesus, o Verbo, porque o Verbo é Deus, o Verbo sempre existiu, mas quando o salmista está falando aqui e dizendo: tu és meu filho, hoje te gerei, é uma referência à ressurreição. Então, quando Paulo faz a leitura, revelando para nós o que significa o Salmo 2, o seu versículo 7, Paulo então diz isso claramente. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita aos nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Paulo, então, coloca a ressurreição de Jesus como a maneira de se interpretar o Salmo 2, versículo 7. Paulo prossegue. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Paulo nos dá a interpretação correta deste salmo messiânico. Quando Jesus é ressuscitado com poder, há uma menção clara de que ele está agora apto a exercer plenamente aquilo que ele começou no seu ministério terreno, ele vai desempenhar no seu ministério celestial, porque agora ressuscitado, ele cumpre a obra do Senhor, leva a cruz os nossos pecados, crucifica o velho homem, o pecado, destrona o diabo, destrói o velho homem, crava os nossos pecados na cruz, e quando ele ressuscita, Deus então está abonando, validando a obra de Jesus consistente na sua morte, e a ressurreição nos garante
que o sacrifício de Jesus foi aceito pelo Pai. Então, agora, Jesus, gerado em ressurreição, ele ascende, é entronizado, e nós temos, então, o cumprimento deste Salmo 2. Tu és meu filho, você procede, você é agora aquele em quem todas as promessas se cumprem. Você está plenamente apto a exercer o seu senhorio. E você, por meio da ressurreição, tem agora a imortalidade. E o teu reino, teu trono, teu cetro, jamais passará. Então, é nesse sentido que o Salmo apresenta Jesus como alguém gerado. A ressurreição, a condição de eternidade. Tanto é que nós vamos ler o versículo seguinte, diz assim, né, o versículo 34. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. E dessa maneira disse, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Então, Paulo está dizendo, depois da ressurreição de Jesus, ele entrou em um estado, em uma condição única, exclusiva, de imortalidade, de eternidade, decorrente da sua própria natureza de ser um ser divino, lembrando que Jesus, ele tem em si as duas naturezas do Redentor, a divina e a humana. E quando ele, então, ressuscita, o salmista diz, Paulo diz, ele jamais voltará a experimentar corrupção, ou ele jamais poderá ser alcançado pela corrupção. Porque uma vez que Jesus morreu, ele nunca mais morreu. Lázaro foi ressuscitado, mas Lázaro voltou a experimentar corrupção, porque Lázaro morreu. A Tábata, também ressuscitada, também voltou a Tabita, né? A Aline está falando aqui, está soprando aqui para mim. Ela foi ressuscitada e voltou a experimentar corrupção. O jovem que ouvia a pregação de Paulo quando caiu da janela, morreu, foi ressuscitado e voltou a experimentar a corrupção. Mas Paulo está dizendo, Jesus, tendo morrido uma única vez, jamais vai voltar a experimentar a corrupção. Por quê? Porque ele é o Messias prometido. Ele é a quem foi destinada as santas e fiéis promessas feitas a Davi. E aqui, Paulo, então, cita Isaías 55:3, né? Quando ele diz assim, essa parte final do versículo 34, e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi, anotem aí, é a reprodução de Isaías 55:3. Agora, irmãos, quais são as promessas feitas a Davi? Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, 7, de 12 a 17, eu rapidamente vou ler para os irmãos. Segundo Samuel 7, de 12 a 17. Então, Davi é mencionado pelo apóstolo Paulo porque, para os judeus, Davi como rei tem o reinado e as promessas do reinado de Davi e sobre a casa de Davi e a eternidade ou a prosperidade ininterrupta do seu reinado, o reinado de Davi, que não passaria, Paulo, então, agora vai esclarecendo aos seus ouvintes quem é de fato descendente e quem é este que teria o seu trono sem fim. Segundo Samuel 7, de 12 a 17. Então, Deus está falando com o profeta Natã, e Deus fala assim, Natã, diga o seguinte para Davi. Então, nós vamos entrar nesse contexto em que Natã está diante de Davi e reproduzindo o que Deus havia dito a Natã. Tá, irmãos? Então, Deus diz assim a Davi, versículo 12, segundo Samuel 7, versículo 12. Quando teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti
o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Falando de Salomão, no sentido imediato. Mas no sentido messiânico, nós vamos entender pelo contexto aqui, que já começa a apresentar este reino como o rei messiânico de Jesus. Então vamos seguir o versículo 13. Este, né, Salomão, edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Então Deus está dizendo que o reino estabelecido a partir do descendente de Davi seria para sempre. Salomão não viveu para sempre. Então, embora Salomão tenha ocupado inicialmente como descendente de Davi este trono, e seja mencionado ele como o responsável para edificar a casa de Deus, porque Davi tinha sangue em suas mãos, o versículo 14 começa a discorrer com mais detalhes, para nós vermos essas promessas. 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Contexto imediato falando de Salomão. Versículo 15. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Agora olha o versículo 16, irmãos. Porém, a tua casa e o teu reino, ou seja, a casa de Davi, uma referência à descendência de Davi, e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Somente a ressurreição de Jesus poderia dar cumprimento a esta profecia. Por quê, irmãos? Porque Salomão morreu. Porque Davi morreu. E Pedro, quando faz a pregação em Atos 2, menciona também Davi. Mas fala que o túmulo de Davi estava até hoje entre eles. E Pedro também faz uma referência ao Salmo 2, mostrando então que aquele que cumpriu a profecia não é Davi, não é Salomão, mas é Jesus. E a ressurreição de Jesus permite, então, que seja estabelecido a partir da casa de Davi um descendente que o seu trono jamais passará e que o seu reinado jamais terá fim. Este é o Rei Jesus. Aleluia. Aí ele segue para o versículo 17. Segundo todas essas palavras e conforme toda essa visão, assim falou Natã a Davi. Então, só a parte final do versículo 16, teu trono será estabelecido para sempre. Por isso, irmãos, a ressurreição, a morte e a ressurreição de Jesus é fundamental na nossa pregação. Nenhuma pessoa pode, de fato, experimentar a conversão genuína se ela não entender que é um pecador, que Jesus morreu pelos seus pecados. E agora, com a sua morte e com a sua ressurreição, Jesus foi reconhecido por Deus o Pai, e Deus o entronizou, e o seu reinado não terá fim. Ele é o descendente de Davi. Nele as profecias se cumprem. Vamos seguir, irmãos, versículo 35. Por isso também diz outro salmo, não permitirás o que teu santo veja corrupção. Então, Paulo segue reforçando, chamando mais um salmo. Que salmo é esse? Salmo 16, versículos 10 e 11, vou ler para os irmãos. Salmo 16, 10 e 11. Esse é mais um salmo messiânico. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, plenitude e alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. Então, este é um salmo que tem um contexto imediato com Davi, mas o contexto messiânico é com Jesus. Por isso que Paulo cita ele para dizer,
não permitirás que o teu santo veja corrupção. Paulo está dizendo, Jesus, ainda que tenha morrido, o tempo que ele esteve na morte, isso é um dos mistérios, irmãos, ele não experimentou corrupção, ele não se decompôs, o seu corpo não apodreceu, ele não foi alcançado por um dos efeitos da morte, que é a degradação do corpo humano. Vieste do pó e ao pó voltarás, não com Jesus. Por isso que Paulo cita, olha, se cumpriu então agora o Salmo 16. Versículo 36. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Paulo afasta qualquer possibilidade da sua audiência, dos seus ouvintes, daqueles que estavam na sinagoga, entenderem que a referência que Paulo estava fazendo ao citar esses salmos e ao citar Isaías fosse uma referência a Davi. Paulo agora coloca a chamada padical, né? A palavra final, para que não haja dúvida. Davi serviu na sua geração, cumpriu o seu propósito, seu desígnio, e foi para junto de seus pais, tendo adormecido, e viu a corrupção. Paulo está dizendo, o grande rei Davi, o nosso pai, o nosso grande modelo, inspirador, um homem segundo o coração de Deus, que serviu a Deus em sua geração. Ele, como um pecador, experimentou a ação do pecado. Qual é o salário do pecado, irmãos? A morte. Davi, um homem gerado em iniquidade, como ele mesmo diz, né, no Salmo 51, foi concebido em pecado e gerado em pecado e concebido em iniquidade. Então ele morre, vai para junto dos seus pais e experimenta a decomposição. Seu corpo se decompôs. Aí o versículo 37, porém aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Há uma distinção enorme que Paulo faz diante dos seus ouvintes. Davi morreu e foi alcançado pelos efeitos da corrupção, da degradação. Do seu corpo se desfez. Mas Jesus, porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. O corpo de Jesus não foi alcançado pelos efeitos da morte, porque Jesus não tinha pecado algum. E a morte jamais poderia manifestar um dos seus efeitos, que é a degradação, a degeneração, né? Agora aqui, irmãos, eu queria rapidamente, antes de nós chegarmos na parte final, né, da pregação de Paulo, chamar a atenção dos irmãos para algo que Paulo não fala diretamente, não é o ensino principal desses dois versículos que nós mencionamos, mas nós não podemos deixar de ser chamados a atenção por aquilo que Paulo está falando. Talvez a melhor tradução aqui desse versículo 36 não seria como a maneira que está, porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus adormeceu. Mas seria, porque, na verdade, tendo Davi, conforme o desígnio de Deus, servido a sua própria geração ou em sua própria geração. O que isso nos chama atenção? Basicamente, o propósito do nosso chamamento, o propósito da existência humana, estar em servir a Deus. Cumprir ou fazer o propósito, ou realizar o desígnio de Deus. O que Paulo coloca aqui num segundo momento, ou num segundo estágio do ensino, não é a essência, né? O ensino principal, aquilo que brilha, mas o que está logo após é que um servo de Deus, um homem ou uma mulher de Deus, ele precisa estar cumprindo o desígnio, o propósito de Deus, em sua geração. Irmãos, isso nos faz despertar e pensarmos se nós
temos vivido hoje, cumprindo o propósito de Deus, servindo em nossa geração. Nós não temos um outro tempo. Nós não temos nada além dessa vida humana para servir o Senhor e cumprir o seu propósito. O tempo que nós temos hoje, alguém abriu o áudio aí, por favor, pode fechar, por gentileza? O tempo que nós temos hoje, irmãos, é para nós cumprirmos o propósito de Deus e entregarmos toda a nossa vida a isso. Isso nos faz meditar e pensarmos se nós temos sido fiéis e temos entendido o nosso chamado em cumprir o propósito de Deus, de sermos cooperadores do Senhor na edificação da sua casa, se nós temos nos entregado aos irmãos para servi-los, para edificá-los, para na esfera do convívio, da comunidade, da assembleia, nós temos entendido que a prioridade da agenda é a agenda de Deus. É o tempo que nós gastamos com os irmãos na edificação, no pastoreio, na visita, nas orações. Irmão, irmã, você e eu, nós temos feito de tudo pelo propósito de Deus. Nós temos sido consumidos pelo propósito de Deus. Nós temos nos dado a pregação do Evangelho, nós temos nos dado ao pastoreio, nós temos usado todos os nossos recursos intelectuais, financeiros, tecnológicos, para servir ao Senhor. Esta frase precisa brilhar para nós. E tendo Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Já pensou se Deus puder falar esta frase, colocando o nosso nome? E tendo, irmão tal, servido a Deus em sua geração. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, né? Que nós possamos ser renovados, irmãos, no compromisso da edificação da casa de Deus, no compromisso em sermos conformados à sua imagem, no compromisso de estarmos vivendo uma vida consagrada ao Senhor. Qual é o preço que nós temos pago para alcançarmos a santificação, a conformação à imagem de Cristo? Qual a importância que os irmãos têm tido na nossa agenda, nas nossas orações, no nosso telefone? O que Deus tem representado para o nosso carro, para o nosso meio de transporte? O que acontece com o propósito de Deus quando nós abrimos o celular, quando nós estamos diante de uma televisão? Que todos nós possamos ser profundamente despertados, motivados, encorajados pelo testemunho de Davi, um homem segundo o seu coração, que cumpriu o propósito de Deus em sua geração. Vamos chegando à parte final. Vamos agora para o versículo, eu gravei aqui o versículo 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei. Aqui nós chegamos à coroa da pregação de Paulo. Toda a pregação do Evangelho, irmãos, passa por isso aqui. O anúncio de que a morte de Jesus, ela foi sacrificial, porque não foi uma morte política, uma morte social, uma morte de um rebelde, uma morte de cunho político, mas foi um sacrifício determinado por Deus. Eis o Cordeiro de Deus. E tendo Deus amado o mundo de tal maneira que deu seu Filho. A morte de Jesus é um sacrifício. Para que, irmãos? Paulo traz uma palavra profundamente penetrante ao coração da sua audiência, da sua assembleia. Ele está agora anunciando que aqueles homens podem encontrar alívio para os seus pecados.
Tomai, pois, conhecimento, irmãos, que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Quem? Jesus, o Nazareno. É por meio de Jesus que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Quem pode perdoar pecados? Senão a Deus? E aqui nós encontramos, então, mais uma prova da divindade de Jesus. O conhecimento de que vos anuncia remissão, ou seja, perdão de pecados. Aqueles homens que estavam na sinagoga, que há tanto tempo liam e buscavam cumprir a lei para encontrar um alívio aos seus pecados, agora estão tendo o anúncio do apóstolo Paulo, dizendo que o perdão dos pecados está em Jesus. Mas este perdão é concedido a todos. A morte de Jesus é para todos. Mas todos se beneficiam automaticamente, independente, sem qualquer atitude da remissão dos pecados? O que nos ensina Paulo no versículo 39? E por meio dele, todo o que crê é justificado. Então, Paulo está dizendo, a remissão de pecados foi realizada por Jesus na cruz, mas somente, aqui, irmãos, isso é importante nós gravarmos, mas somente quem crê, ou quem creu em Jesus, é justificado, ou seja, somente quem creu em Jesus tem a sua condição de justo, é alguém que já não tem mais qualquer pecado diante do Senhor, porque foi justificado, se tornou justo. É alguém que está agora sem culpa. Irmãos, nós que cremos em Jesus, não temos culpa diante do nosso Deus, porque Jesus pagou pelos nossos pecados e o seu sangue nos redimiu de toda ofensa. Já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Todo aquele que é justificado. Então, Paulo usa essas duas palavras, remissão de pecados, que é perdão de pecados, e aí há uma centralização, irmãos. Há um ensino no meio dos cristãos, há um ensino equivocado, que diz que a morte de Jesus alcançou todos os homens. Não é verdade. A morte de Jesus é para todos os homens. Mas somente os que creem que Jesus morreu pelos seus pecados e que ressuscitou, somente quem crê é que tem o perdão dos pecados e encontra-se justificado, sem nenhuma condenação. E aí Paulo segue. Justificado de todas as coisas das quais vós não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. Então, Paulo traz esse contraste dizendo, olha, o que vocês estão fazendo nas sinagogas, tentando cumprir a lei para encontrar alívio e perdão de pecados, isso jamais vai acontecer. E agora eu vou ler 2 versículos dos irmãos para nós fundamentarmos a doutrina do apóstolo Paulo aqui. Paulo, em Gálatas 3:20. Paulo, em Gálatas 3:20, diz assim, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Estão entendendo, irmãos? Paulo está dizendo assim, se houvesse uma lei que pudesse dar vida, a justiça seria decorrente da lei. Aí o versículo 22. Mas a Escritura encerrou, colocou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Puxa, irmãos. Então, o que Paulo ensina aos Gálatas, então Paulo começa a ensinar. Paulo está falando aqui na sinagoga, Antioquia da Pisídia, como nós vimos, está na Galácia, e quando Paulo vai falar de novo a eles, Paulo reforça esse ensino da justificação. Paulo diz, olha, a lei não pode dar vida. E tudo foi encerrado, foi colocado debaixo da lei,
debaixo do pecado, para que mediante a fé em Jesus fosse concedida a promessa aos que creem. É isso que nós estamos vendo aqui. Então, quem creu em Jesus tem o perdão, a remissão dos pecados, e está justificado, já nenhuma condenação. E se nós, depois que nós cremos, pecarmos, nós temos João dizendo para nós: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E o sangue de Jesus nos purifica. Então, se depois de crermos, pecarmos e pecamos, nós confessamos os nossos pecados e o sangue de Jesus nos purifica e voltamos à condição de pureza, de limpeza, de santidade diante do Senhor. Concluindo, o versículo 40 e 41, o que Paulo está dizendo: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal, que não crereis se alguém vô-la contar. Possivelmente aqui, irmãos, o que os comentaristas colocam, os irmãos colocam, os eruditos colocam, que Paulo começou a perceber algum movimento de alguém que fosse discordar ou zombar, porque Paulo estava dizendo a respeito da ressurreição de Jesus e que ele é o Salvador, que nele existe e somente nele é a remissão dos pecados e a justificação. Então, Paulo cita aqui Abacuque 1,5, que é o que nós lemos aqui. É um texto que se encontra em Abacuque 1,5, não vou ler por causa do tempo. E o que Paulo, então, coloca para os irmãos, para os seus ouvintes, é o seguinte: prestem atenção. O que eu disse para vocês é algo absolutamente sério. E que a eternidade de vocês depende disso. Se vocês rejeitarem a Jesus, o Cristo, o Messias, como o Redentor, o Salvador, vocês, tendo visto, deslumbrado a grandeza, vocês terão retirado de vós a oportunidade da salvação. E o que aconteceu com vocês, ou o que vai acontecer, é o que o profeta Abacuque disse: vocês vão desvanecer, vocês serão eliminados, deixarão de existir. Abacuque diz isso quando o povo estava em um processo de pecado tão grande, e que Deus anuncia por meio de Abacuque que Judá seria levada pelos babilônicos, e que o estado deles já era ruim, iria se agravar, porque os babilônicos eram um povo agressivo, e que o estado em que eles seriam submetidos seria absolutamente grave e severo. E Abacuque os adverte: se vocês rejeitarem a palavra de Deus, vocês serão punidos por isso. Paulo está dizendo de modo solene, o que nós não vemos mais hoje, né? Há um medo na pregação do evangelho de que as pessoas se ofendam com a verdade, com a profundidade do evangelho. E Paulo não tem esse medo, irmãos. Paulo está dizendo: se vocês rejeitarem isso que vocês ouviram, que Jesus é o Senhor, o Salvador de vocês, vocês serão destruídos. Vocês passarão, vocês serão eliminados. E dessa maneira, né, Paulo termina essa pregação, a sua primeira pregação como missionário, como enviado, né, a partir de Antioquia da Síria. Ele chega agora na Galácia, está em Antioquia da Pisídia, e ele faz essa poderosa pregação do Evangelho. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós estamos servindo ao Senhor no propósito da edificação da igreja, na pregação do Evangelho, para que as pessoas convertidas deixem o império das trevas, venham para o reino do Filho do seu amor. Este reino está na igreja, e que eles possam agora ser conformados à imagem de Cristo. E o final desta obra de conformação pela santificação, qual é? A glorificação. Cristo em vós, a esperança da glória.
A questão que nós somos levados a ver, o compromisso e a responsabilidade do apóstolo Paulo em anunciar fidedignamente o evangelho, com todos os elementos, e com a seriedade que o evangelho existe. Quem não crer já está condenado. Nós devemos falar em amor às pessoas, mas nós não podemos deixar que o evangelho seja satirizado, banalizado, e nós devemos advertir as pessoas. O que eu falei a vocês, o que eu preguei a vocês, se vocês rejeitarem a Jesus Cristo, vocês já estão condenados, estarão condenados eternamente. Porque os apóstolos pregam assim. Pedro disse, né, ao Cornélio, este Jesus é o juiz de vivos e mortos, e ele estabelecerá o julgamento diante de todos. Na pregação na casa de Cornélio. Nós não estamos aterrorizando as pessoas. Nós estamos, por causa do amor que Deus tem para com o homem, anunciando o Salvador. Mas se elas rejeitarem o Salvador, experimentarão o efeito da rejeição, que é essa condenação eterna. E termino aqui com os irmãos. O que Paulo vem falar a respeito do seu ministério, que nós meditemos nisso. Paulo termina dizendo, 1 Coríntios 3, de 10 a 15, e termino aqui. Paulo diz assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, madeiro, feno e palha. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará. Porque sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sobre ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através pelo fogo. Então, Paulo expressa aqui, irmãos, que ele lançou o fundamento. Ele prega Jesus. Ele prega a morte, a ressurreição, prega a ascensão, prega o juízo, porque ele ama as pessoas e ele quer que as pessoas se convertam e experimentem a salvação. Mas depois de salvas, depois de convertidas, isso é para nós. O que nós estamos edificando hoje, irmãos, é ouro, prata e pedras preciosas. A nossa obra, não a salvação, né? Não esse ato de crer. Isso nós recebemos de graça. A nossa obra, ela é recompensada. A salvação, a nossa justificação, né? O que nós vimos hoje, se dá gratuitamente pela obra de Jesus na cruz. Mas a obra que alguém faz depois de ter recebido a Cristo, está edificando, isto vai ser provado no julgamento que nós passaremos como casa de Deus. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para recebermos segundo o bem ou mal que tivemos feito por meio do corpo. Aqui aos Coríntios, Paulo fala, madeira, feno e palha é o que nós fizemos de mal. Ouro, prata e pedras preciosas é o que nós fizemos de bom, e isso passará pela eternidade. Amado irmão, amada irmã, que a palavra dessa noite nos encoraje a vermos como homens que serviram a Deus em sua geração, se entregaram completamente, e que tudo que eles tinham foi consumido pelo Senhor. Mas a recompensa, a retribuição, certamente vem como o galardão daqueles que entenderam o chamado de Deus e o serviço de Deus em sua geração. Que nós sejamos esses, né? Louvado seja o Senhor. Se agora os irmãos passei um pouco, né? Mas se os irmãos quiserem ainda uns 5, 10 minutos, ou orarem, ou terem um tempo para expressar aquilo que Deus colocou no coração, nós vamos fazer dessa maneira.